Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E a palavra divina se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje, dia 19 de dezembro, estamos na terceira semana deste tempo do Advento, preparando o nosso coração para o Natal do Senhor. Este evangelho que hoje ouvimos, teríamos muito o que comentar,
mas vamos ficar com alguns aspectos deste texto para a nossa meditação. A primeira coisa que eu coloco como reflexão é a questão de que a salvação, ela sempre se insere na história do povo de Deus. O texto começa dizendo que era os dias de Herodes, rei da Judéia. Mostra que o tempo da salvação, onde aquilo que Deus espera para o seu povo vai acontecendo, onde a promessa vai se cumprindo, não é em qualquer lugar, não é conto de fadas, não é um era uma vez, mas aconteceu num tempo determinado dentro da história. Tinha um rei que governava naquele tempo, naqueles anos específicos, e ali começa a acontecer o que Deus espera. Era tempo do rei Herodes, quando Zacarias e Isabel vão ter um filho. É interessante que o Evangelho nos fala que eles eram estéreis, né? Aliás, eram de idade avançada, e a sua mulher, Isabel, era estéril. Para o povo de Israel, a esterilidade era como que um castigo de Deus. Era um castigo para quem tinha algum grande pecado, algum grande erro, ou os seus pais, ou os seus avós, alguém pecou de modo que aquele que é estéril recebeu castigo, ou dele ou de outros, de não ter filhos, descendência, alguém que no futuro vá se lembrar deles. Para o povo da Bíblia, ter um filho é sinal da bênção de Deus. E lá no livro do Deuteronômio, nós vamos ouvir que os filhos são a graça de Deus manifestada por aqueles que foram fiéis ao que o Senhor designou, aos mandamentos do Senhor. Porém, se nós lermos bem o texto de hoje, diz que ambos, Zacarias e Isabel, eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Se eles eram justos, se eles faziam tudo o que a lei prescrevia, se eles buscavam viver a vontade de Deus, ser justo na palavra de Deus significa fazer a sua vontade, é sinônimo de fidelidade. Serem castigados com a esterilidade não faz sentido. É contraditório, pois eles eram fiéis. Nessa simbologia dos filhos ser a bênção de Deus dada por meio da fidelidade, então não faz sentido eles serem estéreis. Mas, amados irmãos, Deus ele sempre cumpre a sua palavra é realização. O que Deus fala já está feito. Não é palavra jogada ao vento, mas Deus mesmo é a palavra que se encarna, é a palavra que realiza. No entanto, nós muitas vezes não compreendemos ou não sabemos esperar os tempos de Deus. Zacarias e Isabel com certeza foram agraciados por Deus. No entanto, tudo acontece no tempo em que Deus espera. O tempo de Isabel ter a graça de um filho não tinha chegado antes, chegou neste momento, já na velhice, como um símbolo do Antigo Testamento que se cumpre e que gera a vida que vai anunciar o Novo Testamento. Isabel e Maria são os símbolos do encontro entre o Antigo Testamento e o Novo. João Batista e Jesus são símbolos do encontro do Antigo Testamento que profetiza o Novo. Nesse sentido, Zacarias e Isabel precisavam sim dar à luz o precursor já com idade avançada para ser símbolo desse encontro do velho com o novo, do antigo e do novo, que se eterniza em Jesus Cristo, que é o eterno Jesus que se encontra no meio de nós, que se encarna pela nossa salvação. Zacarias recebe o anúncio do anjo de que sua esposa ficará grávida, enquanto ele realiza as funções sacerdotais. No entanto, Zacarias ali duvida. Não tem fé de que ainda seja possível ele ter um filho pela idade avançada. Perceba que ele questiona o anjo: como posso ter certeza? É diferente da Virgem Maria, que com grande fé não pergunta se isso vai acontecer mesmo. Zacarias pergunta: como posso ter certeza que isso vai acontecer? Ou seja, ele não tem clareza, certeza de que Deus vai realizar aquilo que está acontecendo.
aquilo que está sendo anunciado. Ele questiona sobre a possibilidade de acontecer. Diferente de Maria, que a anunciação do anjo, ela vai responder perguntando como vai acontecer. Não se vai, mas de que maneira isso pode ser realizado, de que maneira isso vai acontecer. Como acontecerá isso se não conheço homem algum? Nós vamos ouvir isso no Evangelho de amanhã. Mas Zacarias, ele pergunta, como posso ter certeza que isso vai acontecer? Eu sou velho, minha esposa é de idade avançada. Na sua incerteza, na sua dúvida, ele ficará mudo. Só vai abrir a boca novamente com voz, assim que a voz que grita no deserto nascer. Nós ouvimos no Evangelho de domingo, João Batista que dizia, eu sou uma voz, a voz que grita no deserto. A voz agora de Zacarias é retirada, como um sinal da graça de Deus que está se realizando. Não é apenas um castigo, não é um castigo, mas é um tempo em que, pela sua dúvida, ele precisa silenciar. Se ele não acredita, ele vai ficar silenciado até o momento em que ele vai crer e vai glorificar a Deus por tudo aquilo que Deus realiza em seu favor e em favor de todo o povo de Deus. Ele ficará mudo. Mas é interessante que esta mudez de Zacarias não serve apenas para ele, mas para o povo também. O povo que estava ali esperando Zacarias realizar as funções no templo, ficaram admirados pela demora dele ter entrado no santuário e não sair mais. Dentro do santuário do templo, apenas o sacerdote entrava e ninguém mais. Ficava esperando o povo ao lado de fora. E Zacarias demorou-se a sair. Quando sai, mudo, as pessoas perceberam. Alguma coisa ali dentro aconteceu. Ele teve uma visão. Deus apareceu a ele. Acaba servindo este momento de ânimo para aquele povo que fica numa expectativa do que é que aconteceu e o que virá a acontecer. O povo depois vai saber. Quando nascer João Batista, saberá que aquilo que houve no templo era o anúncio daquele que viria para preparar o caminho do Senhor. Amados irmãos, o que essa liturgia nos propõe? Precisamos sim esperar contra toda esperança, sem jamais desanimarmos de que Deus não nos abandona jamais. Deus é fiel, Deus é fidelidade, Deus nunca promete aquilo que Ele não vai cumprir. Deus realiza a sua palavra, sempre Ele realiza a sua palavra. É preciso termos fé e de fato esperarmos contra toda esperança, de modo que nossa fé jamais se abale diante da dificuldade, mas tenhamos sempre a consciência de que Deus nos vê e Deus realiza aquilo que Ele já nos prometeu, o que Ele prometeu já nos está dado. Mas é dado no tempo correto, no tempo em que Deus espera que seja dado para a nossa salvação. Esperemos, amados irmãos, o Senhor que vem. Esperemos com grande esperança, sem jamais desanimarmos, na certeza de que o Senhor que vem, Ele nos dará sempre a sua salvação e a sua alegria. Que Deus te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.